Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Diálogos com a Ju, com a jornalista Juliette Manfrim. Olá, para você que nos acompanha no Diálogos com a Ju dessa semana, hoje nós vamos falar sobre inovação. O nosso super convidado é o Carlos Guedes, e se você ainda não conhece o Carlos Guedes, ele vai explicar para você e vai explicar para a gente por que é que o Plano Municipal de Inovação de Cascavel é uma ferramenta para o desenvolvimento do presente e do planejamento para o futuro. Carlos, seja bem-vindo ao Diálogos com a Ju dessa semana e é um prazer falar desse tema que é tão caro a todos nós. Obrigado pelo convite, Juliette. Estar aqui no teu programa sempre enaltece, né, e deixa destacado aquilo que a gente vai tratar aqui. E hoje, um tema que acredito que atende a todas as necessidades de todas as pessoas. Estamos falando de inovação. Não inovação, aquela inovação da tecnologia, de algo que poucas pessoas têm acesso, não. Estou falando de inovação, aquela inovação que precisa chegar em todas as casas, todas as pessoas, na escola, no trabalho, no ambiente de trabalho, nas empresas, enfim. Nós precisamos falar mais de inovação, criar um ambiente em que a inovação chegue de forma tranquila, mas que ela chegue e possa ajudar na transformação da cidade, ajudar a cidade a acelerar. E como é que Cascavel chegou a um plano municipal de inovação? Porque não são muitos municípios que têm um plano municipal de inovação. Como é que chega nesse momento? Primeiro foi criado em 2016, finalzinho de 2016, a Lei Municipal de Inovação. Foi criada essa lei, e essa lei estabelecia que tinha que ter uma criação de um Conselho Municipal de Inovação. Em 2017 foi criado o Conselho, e esse Conselho começou a fazer uma caminhada muito interessante, promovendo várias ações. Ações como você já deve conhecer, o Radar de Inovação promovido, né, pela Ciclabs, pela Fundetec, pelo Sebrae e outros parceiros. O Radar de Inovação trouxe aí uma nova dimensão para Cascavel no ambiente de startups. A cada ano, 70, 80 startups participam do Radar de Inovação. E o primeiro fundo que ajudou a pagar parte desse radar foi um fundo criado pelo próprio Conselho Municipal de Inovação, que tem um Fundo Municipal de Inovação. Então isso foi possível a partir daí. E não só isso, outros projetos vieram também a partir desse movimento em que o Conselho Municipal de Inovação sempre esteve presente. Nós já tivemos presidentes aí, como por exemplo o Alcione Gomes, que já foi presidente, Rafael Amaral, e agora sou eu, o presidente, assumi a questão de 2 meses para levar a cabo uma atualização, uma modernização desse Conselho Municipal de Inovação, trazendo mais entidades, organizações, como entidades do jornalismo, entidades como a OAB, as universidades, as empresas, a SIC, a MIC, enfim, todos os entes vivos e promotores do desenvolvimento de Cascavel que estejam no Conselho Municipal de Inovação para a gente discutir políticas públicas e também onde mais podemos melhorar para que esse ambiente de inovação aconteça. E dentro desse plano municipal de inovação, que foi entregue recentemente e construído por técnicos contratados pelo Sebrae, isso aqui foi um presente do Sebrae para a comunidade, não nos cobrou nada por esse plano. Olha que incrível. Não, foi um trabalho incrível, feito por técnicos Sebrae. Ele prevê várias nuances de desenvolvimento. Entre elas, por exemplo, a gente olhar para 3 setores estratégicos no município. São eles: tecnologia da informação, que são aquelas empresas que produzem softwares e soluções de teleinformática e tudo mais, que são fundamentais para Cascavel. Outro setor também que foi definido como estratégico é o metal mecânico e polímetros. Nós temos aí muitas pequenas indústrias, muitas grandes indústrias distribuídas por Cascavel, e também a cadeia do agronegócio focado em alimentação, a indústria da alimentação, que aí, quando você abre essa janela da indústria de alimentação, tem muitos pequenos negócios envolvidos. São 3 setores preferenciais, não quer dizer que ele exclui outros, mas são 3 em que nós vamos botar um olhar maior, uma atenção destacada para que esse plano continue. Não só isso, também nesse plano prevê a gente incentivar cada vez mais o surgimento de incubadoras, aceleradoras, apoio ao nosso ambiente de inovação, como por exemplo as nossas universidades, aos coworkings que temos na cidade, vários, né? E também todo esse espaço de inovação que nós criamos, enfim, para que a cidade respire inovação. Essa é a ideia. Bom, a gente caminha muito bem porque a gente já tem um plano lançado. Esse plano foi lançado, a gente tem eleições municipais
em cerca de 2 meses, e a gente vai ter uma mudança na gestão municipal, porque, né, a gente não pode ter reeleição em Cascavel, nosso prefeito já é reeleito, né? Então nós teremos um novo gestor. Esse plano está sendo apresentado para todos os candidatos? Recebemos esse plano na quinta-feira da semana passada. Amanhã nós teremos a primeira reunião da diretoria já convocada para a gente tratar desse tema aqui. E a primeira ação é exatamente essa. A gente já estabeleceu um contato com todos os candidatos, uma vez que foram definidos a sábado, era o último prazo, ou ontem, hoje, enfim. Parece-me que o prazo final era agora, né? Era segunda-feira. Segunda-feira, né? Dia 5. Então agora nós vamos fazer contato com cada uma desses grupos que estão disputando a prefeitura, levar o plano pessoalmente, entregar a esses candidatos, fazer uma conversa com eles no sentido de integrá-los, né? No sentido de aproximá-los, fazê-los entender que nós temos um documento poderoso na mão, que na gestão dele, muitas das ações aqui colocadas servirá como uma luva para que ele, como gestor, possa conduzir a prefeitura com o olhar da inovação. Porque aqui nós estamos tratando de vários temas aqui dentro. Então isso facilita a vida do candidato e de quem for eleito. Claro. E facilita a vida dos munícipes que estão aqui, porque terão um prefeito comprometido com um plano estruturado, organizado, né, tecnicamente bem feito, para a gente poder implementar essas inovações na educação, na saúde, nas indústrias, no comércio, enfim, para que a gente possa, de fato, agregar o tema inovação em todos os ambientes. A gente poderia falar um pouco sobre as características do plano, o que ele prevê, por exemplo, algumas nuances do que ele prevê, para quem está acompanhando a gente falar, tá um plano, mas o que o plano traz de forma esmiuçada, porque ele é de 2024 a 2029, ou seja, é um plano para agora, mas também é um plano para amanhã. Perfeito, olha lá. Nós temos esses 3 setores estratégicos, escolhidos: tecnologia da informação, indústria alimentícia e metal mecânica. Se você olhar para esses 3 setores, são os que mais empregam em Cascavel. A geração de emprego desses 3 setores é algo extraordinário. Se a gente conseguir fazer com que essas empresas sobrevivam e também movimentem-se em prol da inovação e consigam melhorar a qualidade dos seus produtos, serviços ofertados, nós vamos ter um emprego mais qualificado, vamos ter uma geração de empregos também melhor para esse processo, e tendo emprego qualificado, o que acontece com a economia? Vamos falar de macroeconomia também, da nossa macroeconomia. Se eu tenho emprego qualificado, eu tenho uma renda distribuída, e tendo uma renda distribuída, eu tenho um crescimento real da economia, uma injeção maior de recursos. Então, quando você fala de inovação, você quer o que com isso? Aumentar a riqueza, aumentar o desenvolvimento. Esse é um exemplo. Outro exemplo, o plano está muito claro que nós temos que aumentar o número de startups no município. Nós temos um número muito pequeno ainda, por mais que tenha muitos movimentos de startups, ainda é um número pequeno. Por quê? Porque tem muitas escolas que ainda não respiram isso. Mesmo em faculdades, apesar que as nossas, em particular em Cascavel, estão muito bem, mas muitas escolas não respiram isso. Nós precisamos levar isso a todas as escolas municipais, principalmente, estaduais, para que coloque o tema, de alguma forma transversal, o tema inovação, em toda a educação. Um jovem, ele precisa entender, quando ele está no WhatsApp, que por trás do WhatsApp, né, do Instagram, tem uma tecnologia, uma inovação incrível. Como é que eu posso utilizar aquilo ao meu favor para transformar numa ferramenta de trabalho? Alguém um dia pegou o WhatsApp, que a gente estava ali só brincando, trocando informação, e transformou numa ferramenta de trabalho. Né? E aí, essas empresas que criaram isso estão vendendo um serviço acoplado para que o lojista possa vender pelo WhatsApp, chegar no cliente, o cliente consegue acompanhar toda a transação da venda. Alguém criou isso. Claro. Porque não fomos nós. Um exemplo bem claro, né? E no Instagram a mesma coisa, que todo mundo utiliza o Instagram, mas a gente utiliza de forma lúdica para, muitas vezes, ocupar o nosso tempo. Como incentivar os alunos para pensarem, olha, nessa ferramenta, como é que a gente pode transformar isso em algum benefício social para uma camada social, para uma camada empresarial, que isso possa se transformar num negócio? E aí surge uma startup. E a startup, quando surge, ela tem um caminho já estruturado em Cascavel para seguir, via Fundetec, via SIC Labs, via universidades, via uma série de organizações e entes que estão preparados para trabalhar com isso. Mas nós precisamos de mais startups chegando. Então é um papel do Conselho Municipal de Inovação,
é um papel das entidades e é um papel da escola. Uhum. Então, nós precisamos também, aí falando de escola, sensibilizar desde o secretário municipal ao diretor da escola de ensino fundamental, como também orientar diretores, professores, né? Que é quem está lá na Porque o professor, ele não foi preparado no modelo anterior a levar esse tipo de tema, a inovação, a inteligência artificial, o tema de uma forma mais ampla para o seu estudante. Algumas escolas têm belíssimas iniciativas, mas não é universal. Então, Exatamente. Como transformar o tema inovação num tema universal? Para que teu filho, para que minha neta, né, possa ter uma educação também complementar, lúdica, bacana, bem desenvolvida, em que ela possa aprender brincando que inovar é facilitar a vida das pessoas com algum tipo de produto ou serviço. Quando a gente fala em plano, em planejamento, isso também leva a um processo de impacto em toda a sociedade. Todas as pessoas são impactadas quando existe um processo de inovação ou quando existe um coletivo de inovação. Como que a gente pode, a partir do plano municipal, sensibilizar todas as pessoas para os benefícios que esse processo de inovação pode trazer? Olha, tem vários aspectos que a gente pode observar no dia a dia, no cotidiano. Teu, meu, né? Por exemplo, como é que era o sistema de comunicação no passado. Nossa. Né? Você lembra muito bem, você não lembra, você é muito jovem, mas eu lembro muito bem que o meu primeiro telefone, eu entrei numa fila da Telepar para comprar um telefone e aquele telefone eu tinha ele declarado no imposto de renda. Eram ações. Ações, transformava em ações. Né? Uhum. Que muito tempo atrás eu vendia essas ações, inclusive. Então se transformava em ações. dólar. Olha, que absurdo. Muito bem, evoluímos, porque aquilo era para poucas pessoas. Depois evoluímos para quê? Para o celular, lembra? O primeiro celular era pesadíssimo, pouca gente tinha porque custava alguma coisa como $3.000, $2.000, baixou para $1.000. Quando chegou ali no patamar de $1.000, eu consegui comprar o meu financiado com muito tempo para pagar, porque custava $1.000. E só falava, era só o telefone celular. Só falar. Só falar. Hoje, só falar, Nem existe mais. Você ganha da operadora. Pois é. Você ganha, você não paga. E nem existe mais. E se você for comprar no mercado, encontra assim, se você quiser desconsiderar todas as outras funções, você encontra por R$20, R$50 um telefone mais simples só para falar, né? Que nem existe mais. Uhum. No mínimo ele tem um relógio, ele tem um WhatsApp, uma internet, né? No mínimo. Mas você compra por R$50, algo que se pagava $1.000, ou estou falando de 5, 6 mil reais, você paga por R$50. Então isso é uma coisa que o jovem, aquele jovem que está na escola, ele não tem essa noção, porque ele não viveu isso. Então, assim, para ele, o mundo já existe, ele nasceu no mundo de internet, no mundo de WhatsApp, de Instagram, de YouTube. Uhum. Né? E aí, para esse jovem, é estranho falar assim, como assim inovação? O que é inovação? Inovar é esse salto que nós demos como humanidade, a gente precisa dar outros saltos. Exemplo, quando fala de indústria, a gente tem que falar de robótica, braços mecânicos. Hoje a indústria ainda utiliza muita mão de obra operacional repetitiva. Uhum. Pegamos aí qualquer indústria, aquela repetição de montagem, ou de corte, ou de, né? Isso deve ser substituído a longo prazo, por mãos mecânicas, indústrias tecnológicas que possam implementar sistemas. Vão precisar de mais engenheiros mecânicos, mais engenheiros com inteligência artificial, muito mais engenheiros de sistemas, muito mais engenheiros diversos, para poder desenvolver essas competências, matemáticos, cientistas, biólogos, para estudar outras facetas da inovação. Precisamos de muita gente. Isso começa onde? Lá na escola. Então, um dos papéis do Conselho Municipal de Inovação é sensibilizar, sim, os candidatos a prefeito e, por sua vez, sensibilizar os secretários municipais de quem virá, para que esses possam colocar a pauta inovação, de fato, numa discussão dentro da minha pasta, educação, meio ambiente, indústria e comércio, onde é que entra a pauta inovação. Ficaremos felizes o dia que toda a secretaria estiver dentro da sua pauta de trabalho, a inovação como um dos temas centrais de debate, para a cidade melhorar ainda mais, a exemplo do que já temos no mundo, né? Já temos em outras cidades, né? Temos várias cidades destaques, e temos também alguns países que fizeram a lição bem feita.
Eslovênia, por exemplo, a própria Singapura, Coreia do Sul, né? Tem tantos bons exemplos de países assim que fizeram um bom trabalho lá na educação, lá na gestão municipal, para poder transformar. Nós podemos fazer isso também. A gente deve fazer isso. Quando a gente fala, inclusive, de um braço mecânico para movimentos repetitivos dentro de uma indústria, a gente não fala aqui em acabar e eliminar empregos, até porque nós temos hoje aqui na região 12 mil vagas de empregos abertas que não conseguem ser preenchidas porque nós não temos profissionais. Outro dia eu entrevistava o Elias Idec, da Frimeza, CEO da Frimeza, ele falou, eu não tenho mais o que fazer, porque na minha planta em Assis Chateaubriand, que é o maior frigorífico de abate de suínos da América Latina, ele precisa de uma contratação de quase 8 mil funcionários para chegar na sua capacidade plena e ele não sabe onde ele vai não tem mais contratar. E tem mais um agravante que a gente tem que olhar, a gente sempre tem que olhar também o macroambiente, né, e a macroeconomia. Se acontecer de mudar o comando na Venezuela, sem entrar em política, estou falando o seguinte, cenários. Cenários. Maduro cai, entra González. Eu ouvi de muitos venezuelanos aqui de Cascavel, que eu conheço, dizendo o seguinte, vou voltar. Eu volto para Venezuela para reconstruir meu país. Se acontecer isso de fato e tiver uma motivação, um ânimo para esse pessoal voltar para lá, nós vamos ter um problema mais sério ainda. Boa parte hoje de trabalhadores que trabalham em supermercados, que trabalham em frigoríficos, que trabalham em pequenas indústrias, são haitianos ou venezuelanos. Se os venezuelanos deixarem em massa ou um grande volume Cascavel, esse problema que já é sério será muito maior. Por isso que nós precisamos agregar tecnologia. Você falou muito bem, eu acho que é bom esse alerta. O Carlos então está pregando o desemprego em massa. Hipótese nenhuma. A tecnologia até hoje provou, a inovação até hoje, na sua história, provou que ele não gerou e não vai gerar desemprego em massa. Vai gerar uma outra coisa extraordinária, mão de obra mais qualificada. Exatamente. Porque para você ter braços mecânicos, você precisa ter operadores de braços mecânicos. Não é um por um, lógico, mas você tem que ter operadores de braços mecânicos. Para ter operador, você tem que ter técnicos preparados. Essas pessoas também não existem. Onde é que vai buscar? Aquele excelente funcionário dedicado que vai ser treinado para essa função, outro que vai receber uma promoção, outro que vai trabalhar em outra divisão da empresa para aproveitar aquela qualidade dele que não estava sendo utilizada. Então, não acredito, hipótese nenhuma, em desemprego até por conta disso que você está falando. Nós estamos hoje com um problema ao revés. Exatamente. Né? Então, a tecnologia ajudará ainda mais as empresas. Inclusive, olha, outro impacto econômico. No médio prazo, reduzir custo, eficiência de produção, pela eficiência, pela agilidade, porque uma mão mecânica funciona 24/7. Exatamente. Perfeito? Então, assim, você tem um investimento grande, mas você tem recuperação disso no médio prazo, no curto prazo. Então, você tem um produto mais eficiente, você tem uma quantidade menor de doença de trabalho. Exato. Então, olha, sobrecarrega muito menos o sistema público de saúde. Diminui o impacto disso no sistema público de saúde. Então, percebe quantas melhorias pode ter pela inovação? Então, é aquela história de como eu olho o cenário, otimista ou pessimista. Eu olho o cenário com inovação muito otimista. E olho um cenário sem inovação muito pessimista. Então, assim, nós temos que avançar, não ter medo, colocar de fato a pauta inovação na mesa de todos os gestores, todos os secretários municipais, todos os CEOs e diretores de empresa, a exemplo do Elias Idec, que é um exemplo de gestor que nós temos no oeste do Paraná, né, que também é envolvido com o POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, como nós temos as outras cooperativas, como temos aqui, agora há pouco encontrei o Rizard, né, que é a equipe lá da Copavel, e nós temos aí grandes indústrias. Quanto mais absorverem inovação, quanto mais treinado for os funcionários, nós aumentamos o processo do desenvolvimento de Cascavel como um todo. Essa é a proposta. Riqueza. Gerar riqueza, distribuir riqueza e com isso, sendo mais inovador, né? Não é ser inovador para ganhar prêmio. Não é ser inovador para ser destaque e o Brasil que todo querer vir para Cascavel, ver o que Cascavel fez. Não, é mostrar, de fato, resultados
para a população. E que possa ser replicado. Claro, eu, população, me sentir melhor. E aí, sim, dessa melhoria da qualidade de vida da população, repercutir isso de uma forma mais ampla no Brasil. O aspecto financeiro, mas o valor daquilo tudo que se constrói a partir disso. Agregação de valor para as pessoas. Sabe, é tão falado isso, né? Eu tenho vários exemplos aí pelo mundo. Estive em 2013, pela primeira vez, no País Basco, na Espanha, juntamente com um grupo de pessoas que formaram o POD. O POD foi criado por inspiração dessa viagem, em 2013, em conversa com diversos líderes que ali estavam, né? Diversos líderes que ali estavam, que até hoje participam do POD, e ali, vendo o modelo lá do norte da Espanha, bem desenvolvido, começou a se discutir por como fazer, como não fazer. De lá, na volta, criam um movimento que hoje é o POD. Eu fiz uma matéria da criação do POD. Olha aí. Então você tem essa informação também. Eu fiz uma matéria da criação. E é muito legal. E tenho levado muitos empresários também para Israel, exceto agora, logicamente, uma questão de temporal, né? Questão da guerra, mas assim, levo desde 2015 empresários para lá, para a gente poder enxergar o modelo de desenvolvimento, principalmente alicerçado em tecnologia e inovação. Porque olha a potência que é Israel. Geograficamente é menor do que o estado... Vou te dar a dimensão. Sabe qual é o tamanho de Israel? O mesmo tamanho do oeste do Paraná, 22 mil quilômetros quadrados. Mesmo tamanho. É minúsculo. Estão falando assim que um país inteiro cabe no oeste do Paraná. Eles têm aproximadamente 12 mil startups nesse espaço. O Paraná inteiro tem 2 mil startups. Pensa. Então, se fosse multiplicar, fazer um cálculo de regra aí, nós teríamos que ter, né? Considerando as mesmas no Paraná, nós temos que ter 60 mil startups. Eles têm 12 mil startups. E lá a startup é tratada de uma forma muito séria. A partir do momento que você cria uma startup e ela tem potencial de negócio, há muita alavancagem financeira. Muita alavancagem. Por parte do governo, por parte das universidades e dos empreendedores. Eu conheci um fundo lá, chamado Venture Capitals, do brasileiro, que está há 30 anos morando lá, um judeu, chamado Michel Abad, um paulista, que ele está à frente de um fundo chamado Maverick. E ele administra um fundo americano que colocou nele para ele poder investir em startup de 200 milhões de dólares. Ano? Isso. O fundo todo, total tem 200 milhões de dólares para ele aplicar em startup. A gente está falando de mais de R$1 bilhão. É isso, um fundo. Então, percebe que assim, então uma startup que está lá, começa a desenvolver alguma coisa nova, tem muita alavancagem. E o jovem que está lá, ele é muito preparado, porque a educação desde criança, primeiro que vem de um berço, né, Juliette? Aqui a gente tem mais ou menos uma cultura tipo a italiana. O que é a cultura italiana? Você quer que teu filho nunca saia de casa. É a coisa meio debaixo do braço. Os filhos, 30 anos, 40 anos, estão dentro de casa ainda. Não, isso não funciona. Israel, o filho é criado, a filha é criada, é o seguinte, olha, aos 17 anos você vai para o exército e tchau para você. O mundo te espera. E eles são preparados para isso. Quando ele vai para o exército, ele não volta mais para casa de mamãe. Dali, são 3 anos de exército, vai viajar um ano para conhecer o mundo, volta, vai fazer a faculdade, mas já com emprego, com correria e não dependendo mais da sopinha da mamãe esperando ele em casa. Então nós temos que mudar vários conceitos, temos que mudar não é mudar a cultura, não se muda a cultura, mas nós temos que abalar a cultura, no sentido de que a gente precisa entender que a gente precisa preparar jovens melhores. E vem da educação, vem da própria preparação das famílias, preparação do ambiente. E o Conselho tem como fundamentação essa, de chegar para o prefeito eleito, chegar agora para os candidatos todos, sem exceção, e apresentar o plano. Depois, quem for eleito, o prefeito ou a prefeita, porque nós temos também concorrentes femininas, né? A equipe que vencer, chegar lá e falar, olha, está aqui, ó, vamos conversar agora? Vamos abrir e criar um capítulo para cada secretaria? Pensa no mágico que é você ter uma criança hoje no ensino básico, recebendo já transversalmente vários temas lúdicos de inovação. Essa criança já chega no fundamental com esse pensamento. Quando chega na faculdade, ele quer promover alguma coisa e não simplesmente frequentar a faculdade. Exatamente. E nesse processo envolve, inclusive, a inovação de pensamento.
Também. A gente precisa revolucionar pensamento. Hoje ficou em moda falar a palavra mindset. Né? Eu não gosto mentalidade. muito Eu também não gosto. Eu sou fã do português. Eu sou mais Suassuna. Né? Aquela coisa de brasilidade, né? Então, a mentalidade tem que ser mudada. A mentalidade requer um pensamento exatamente como você falou. A inovação ela tem que ser incorporada e não falada simplesmente. Né? Como assim? Olha, todos os atos que eu posso fazer na minha família também posso estar ajudando na inovação. Né? Parece regra básica, mas quando eu estou separando lixo na minha casa, eu estou ajudando a um processo que pode ser também bem inovador. A exemplo do que aconteceu em Cascavel. Foi feito já projetos no passado, meio que abandonado, depois melhorado, que quando você separa o lixo e consegue, depois disso, transformar o reciclado em novos produtos, e muitas vezes inovadores, você está criando alguma coisa diferente. A partir do papelão, a partir da madeira, a partir do plástico. Você pode estar criando novos produtos, novas soluções. Por que não? Né? Ou do aterro sanitário transformar numa usina de gás, usina né, fotovoltaica, como foi criado em Cascavel. Isso tudo é inovador. É um modelo que já existe no mundo. Em 2013, na Espanha, na cidade de Vitoria-Gasteiz, escolhida naquela época 2 anos consecutivos como a cidade mais verde da Europa, já tinha esse modelo de aproveitamento do gás e de fotovoltaico de usinas. Mas que bom que nós estamos fazendo agora. E que outras ideias podemos fazer para toda a cidade? A gente precisa construir esse cenário. Por isso que é importante todos pensarem em inovação. Todos. Não é um processo de uma elite pensante, é um processo em que todos devem participar, porque as ideias de todos são muito bem-vindas. Porque às vezes de uma ideia que a pessoa pode dizer, nossa, mas isso é tão bobo, pode vir uma solução para um problema drástico. Exato. Então, e é o que está sendo feito, por exemplo, nas universidades. Nós temos aqui a UniOeste, que é a nossa universidade pública, e as diversas privadas que também participam ativamente da construção do nosso conselho. Estou falando de FAG, Univel, Unipar e outras tantas universidades, Universidade UTFPR e FPR, todas participam ativamente desse movimento e se percebe que já é um movimento muito intenso. Todas elas hoje têm programas, todas elas hoje estão investindo pesadamente no incentivo a startups, no movimento de inovação de Cascavel. Já é uma mudança. Mas eu sei que eles têm dificuldade de trabalhar com isso porque eles não recebem um aluno pronto. Então, percebe? Então, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas custa, porque não recebe. Porque lá no fundamental não foi feito, lá no básico não foi feito. Então, a gente tem que vir desde lá. Não estou dizendo que ninguém faz, mas ainda é... Sabe aquela coisa assim de uma aula de música por semana? Quando é que você vai formar um músico? Exato. Uma aulinha de 1 hora de música por semana. Só um talentoso que vai ser músico. Uma aula de dança por semana. Quando é que você vai criar talentos da dança? Uma aula de ginástica por semana. Não vai criar ninguém. Exato. A partir do momento que você, de fato, identifica, olha, essa criança tem talento para música, ela vai ter um intensivo de música no semestre para verificar até onde vai o seu potencial para ir para um outro intensivo e seguir adiante. Enquanto não olharmos isso, a gente vai ter, como eu, né, pessoas que têm pouco talento para arte, para dança, para música. Por quê? Porque não teve esse incentivo. Nós fomos somente criados para quê? Para trabalhar. Trabalhar para uma empresa num trabalho repetitivo. Exatamente. Nós rompemos isso, mas eu tenho certeza que você foi criado também para ser dono de casa, para trabalhar, né? E você rompeu. Eu rompi, mas nem todos conseguem romper. A gente precisa, de fato, mudar essa mentalidade que você tanto observou muito bem, né? E agora, o plano municipal de inovação, ele é milagroso? Não, ele vai depender das pessoas, dos entes querendo também. Nós vamos fazer um movimento do pêndulo, começar a chacoalhar o pêndulo, esse pêndulo vai e volta, começa a bater em outros pêndulos que também vão e voltam e começa a fazer uma movimentação para que todos os pêndulos se movimentem. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue criar uma corrente contínua de crescimento e de desenvolvimento da inovação em Cascavel. E a gente vai estar aqui para não deixar esse pêndulo parar. Tomare. Eu gostaria de agradecer a sua participação imensamente. Gostei muito desse bate-papo. As portas estão abertas para a gente falar muito mais sobre inovação, porque existe um campo muito vasto para se, entre aspas, explorar tudo isso. Eu te agradeço, é uma oportunidade
infinita e um espaço extraordinário para a gente poder falar de forma tranquila, né? Totalmente tranquila, sobre temas tão importantes como este de hoje, a inovação. Então tá combinado. Muito Nosso obrigado. próximo encontro vai ser daqui a pouquinho. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. E para você que nos acompanha no Diálogos com a Ajuda essa semana, fica atento nos processos de inovação, revolucione sua mente, pense que você também pode inovar na sua vida, no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho. E a gente volta na próxima semana com um novo tema. Até lá. Tchau, tchau.